Fala aí, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, o Vascão aí na 15ª colocação na Série B. E o Salgado, ó, tá lá curtindo o carnaval, bancando a permanência do Zé Ricardo. O projeto Vasco na Série C está caminhando a todo vapor. Vamos falar desse momento atual do Vasco, vamos falar também aí da situação de alguns jogadores e por que o Léo Matos não joga mais com a camisa do Vasco, hein, cara? Vamos falar também aqui de um reforço contratado que deve fazer sua estreia no próximo jogo, quarta-feira. Mas antes, já explode o vídeo de like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco aí que está muito mal na Série B, apenas 3 pontos conquistados de 9 pontos disputados aí na competição. O Vasco está na 15ª colocação, fazendo sem dúvida nenhuma um início tenebroso, um início horroroso dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente sabia que isso ia acontecer porque a gente sabe que o Zé Ricardo não é técnico de futebol e muito menos o elenco que foi montado pelo Carlos Brasil e o Jorge Salgado vão corresponder à altura do que o torcedor imagina, né? A situação do Vasco já começa preocupante, já começa a ficar preocupante já no início da Série B, porque parece que o Jorge Salgado tá achando que o problema não é agora, o problema é no final do campeonato. Agora tá tudo lindo ainda, né? Agora o Vasco tem chance de ainda conseguir recuperar os pontos, mas não é bem assim não. A gente viu na última Série B, o Vasco começou muito mal e terminou mal o ano, porque não conseguiu mais subir para a primeira divisão. A Série B não dá vaga na Libertadores, ela não dá vaga na Sul-Americana, e depois que você não consegue mais atingir o objetivo para voltar para a elite do futebol, não tem sentido nenhum você continuar jogando. E foi isso que aconteceu com o Vasco. O Vasco virou saco de pancadas no final do ano passado, tomando goleada atrás de goleada. O Vasco perdeu ridiculamente para Londrina, para Vitória, que acabou caindo para a Série C, e para vários clubes menores que amassaram o Vasco no final da Série B o ano passado. E esse ano tudo encaminha para ter o mesmo desfecho, porque o Vasco tá mal no início da temporada, não vai conseguir entrar nesse G4 com esse time aí, porque esse time é muito fraco. Treinador horroroso, não consegue fazer absolutamente nada de diferente para mudar a cara do time. Na minha opinião, depois desses 20 dias que ele teve para treinar a equipe antes do início da Série B, o Vasco jogou pior do que quando terminou o clássico contra o Flamengo, e era o ato final do Zé Ricardo como técnico do Vasco. O cara que teve 20 dias para trabalhar, reclamar que não teve tempo para trabalhar e o time voltar jogando pior, ele não consegue mais fazer nada, cara. Não vai ser em uma semana, não vai ser em 3, 4 dias que ele vai fazer o Vasco jogar bola. Isso já está bem nítido. Só que o Jorge Salgado, que não sabe nada de futebol, ele é um Zé Ninguém, não sabe absolutamente nada do que é uma bola de futebol, ele é o presidente do Vasco, ele está afundando o Vasco, e por isso que ele banca a permanência do Zé Ricardo, né? Que ele tanto lutou para tirar lá da Arábia, para trazer para o Vasco e fazer esse trabalho ridículo que está sendo feito hoje. Esse é o problema do Vasco, desde a administração do Jorge Salgado até dentro do campo, com os jogadores e com o seu próprio treinador, que não vai conseguir fazer nada. Não tenho esperança nesse time do Vasco. Infelizmente não tem mais essa frasezinha velha, o Vasco é pra quem acredita. Isso aí já ficou no passado. Esse time do Vasco aí, nem a mãe desses jogadores acreditam neles. Olha só a porcaria que é esse time do Vasco, meu amigo. Todo jogo é isso aí, cara. Torcedor foi lá, cobrou frente a frente com os caras, eles não tiveram atitude de ganhar da Chapecoense, foi saco de pancadas na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi rebaixado não sei quantas rodadas de antecedência e o Vasco não consegue ganhar da Chapecoense. É triste a gente ver esse momento do Vasco, cara. Eu não queria estar falando isso aqui. O Vasco tá uma merda, tá afundado. Tem que falar a realidade, não vou vender sonho aqui, ilusão. Ah, o Vasco é pra quem acredita. Falando do que eu tô vendo os resultados dos últimos anos. O Vasco tá jogando a 5ª Série B do Campeonato Brasileiro. Não tem essa frasezinha velha de Vasco é pra quem acredita mais não, velho. Isso já era. O que a gente tem que fazer, o que o torcedor tem que fazer é cobrar igual esses caras fizeram aí. Tá certo a torcida organizada de cobrar sim, rapaz. O Vasco tá virando saco de pancada, chacota nacional. Não dá uma alegria pro torcedor, só desgosto e tristeza. Time grande não cai 5 vezes pra Série B. Time grande não disputa 5 Série Bs na sua história. Isso não tinha que acontecer no Vasco. Infelizmente as coisas no Vasco só funcionam de acordo com a politicagem. E por isso que a gente tá pagando caro
tá afundado desse jeito aí na Série B. Isso aí foi meio que um desabafo, porque eu tô de saco cheio de ver o Vasco afundado desse jeito. Eu quero ver o meu time jogar Libertadores, quero ver meu time jogar, disputar título, cara. Não quero ver essas humilhações aí. Mas o que a gente tem pra falar é o momento atual do Vasco, e esse é o momento atual do Vasco, essa é a cara do Vasco atualmente. E pro jogo aí de quarta-feira contra a Ponte Preta, o Vasco vai ter alguns desfalques. Mais uma vez o lateral direito Léo Matos não deverá ser relacionado para a partida, já não foi nos últimos 2 jogos. E aí abre aquela pergunta, será que ele vai deixar o Vasco? O jogador já é experiente, parece que não vem dando certo com o Zé Ricardo. O Zé Ricardo prefere optar pelo Gabriel Dias, que na minha opinião, nunca pensei que ia falar isso aqui no canal, mas o Gabriel Dias é pior que o Léo Matos. O Léo Matos é muito melhor do que o Gabriel Dias. Esse lateral é horroroso. Tá explicado porque que ele não jogou nenhuma partida lá no seu ex-clube, no Cruzeiro, nessa temporada, né? Porque o cara é horrível, horrível. Tratação ridícula do seu Carlos Brasil, que quem deu aval, quem deu ok pra trazer esse jogador foi o Zé Ricardo, que trabalhou com ele, se eu não me engano, no Internacional e também no Fortaleza, né? Eu acho que é ridículo essa contratação. Desde o início, o torcedor vascaíno criticou bastante essa contratação. O Vasco fez, mas não vai dar certo, porque até agora não mostrou que veio esse jogador, né? E o reserva dele é pior ainda, que é o Everton, né, cara? E a situação aí pro Léo Matos parece que fica complicada, e eu não sei se ele vai deixar o Vasco, em tudo indica que não terá mais espaço no nosso clube. E para piorar, né, a diretoria do Vasco, lá do seu Carlos Brasil, fez a burrada de emprestar pro Botafogo o único lateral decente que tínhamos no elenco, que era o JP Galvão, da base do Vasco, pro nosso rival Botafogo, né? O cara foi pro Botafogo para fazer parte de um projeto de um Botafogo B, um time B do Botafogo. O cara nem vai jogar no principal do Botafogo, sendo que ele poderia ser utilizado no Vasco, né? É cada burrada que a gente vê essa diretoria do Vasco fazendo, que dá nojo da gente ter que falar alguma coisa dessas pessoas que estão afundando o Vasco cada dia, né? E nesse jogo também contra a Ponte Preta, não vamos ter aí o volante Juninho e também o meio campista Vitinho. Ambos estão lesionados, estão fora dessa partida, né? O Vitinho, que foi contratado aí no início da temporada, já ficou fora das rodadas iniciais do Campeonato Carioca devido a uma lesão que ele teve na pré-temporada. Quando voltou, já voltou bem, meteu gol, só que depois daquilo ali ele perdeu muito espaço no Vasco e o Zé Ricardo sequer relacionou ele para a última partida também contra a Chapecoense, e nos treinamentos aí no final de semana ele se queixou de dores, acabou saindo do treino e é dúvida para esse jogo, provavelmente não deverá ir para essa partida. A mesma coisa o Juninho, que está contundido e deverá só retornar nas rodadas seguintes. O Vasco deve ter estreias aí na próxima quarta-feira, né? O torcedor vive expectativa da estreia do zagueiro Danilo Bosa e principalmente do atacante Carlos Palácio, né? O Danilo Bosa já viajou com a delegação para o jogo da Chapecoense, mas ele não entrou em campo. O torcedor quer ver principalmente aí o chileno Carlos Palácio, que foi a grande contratação dessa temporada. O jogador precisou de um tempo aí para recuperar a forma física, para ter ritmo de jogo, já que nessa temporada ele só fez um jogo com a camisa do Internacional e agora está apto a entrar em campo para esse jogo contra a Ponte Preta às 9h30 da noite em São Januário. O Vasco precisando urgente vencer esse jogo. Provavelmente não devemos ter o meia Nenê, que deverá ser poupado. Há um esquema na comissão técnica do Vasco que o Nenê a cada 3 jogos será poupado e ele deverá ficar de fora dessa partida contra a Ponte Preta. E o Bruno Nazário deverá ser o seu substituto. O Vasco também vive a expectativa do retorno do Martins Sarrafiori, né? O jogador que estava contundido, teve um problema gravíssimo no joelho no ano passado e deverá retornar em breve ao elenco principal do Vasco. Já está treinando com o elenco normalmente e pode, quem sabe, ser relacionado nos próximos jogos aí daqui uns dias, né? Deixa aí nos comentários o que você espera da estreia do Carlos Palácio, se você acredita que ele vai ser a solução para o Vasco. Eu gostei desses reforços contratados aí do Eric, achei que ele vai ser um jogador que vai desenvolver muito, vai ajudar bastante o Vasco. E ponto negativo aí foi realmente a contratação do Gabriel Dias, que não deveria ter acontecido. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Comenta aí embaixo o que você acha desse momento atual do Vasco. Eu desabafei aqui porque eu tô de saco cheio, cara, de ver esse mimimi de sempre, cara. Essa palhaçada de sempre, de manter treinador fraco no comando, de presidente que não tem capacidade de gerir o Vasco, está lá ainda no comando do Vasco. É muita coisa que deixa o torcedor chateado. E eu peço até desculpa aí a quem se sentiu ofendido pelo que eu disse aqui no meu vídeo, mas é isso que eu penso. O Vasco está destruído, está depenado, está vivendo a sua pior fase na história do clube. É isso aí, pessoal. Tamo junto, forte abraço, saudação vascaína a todos, é nóis.